Olá, amigo do CMTO News. Estou no Centro de Mídias, anexo da SEDUC, para mais um podcast. O tema de hoje é sobre a Antiguidade Tardia, a queda de Roma. Convidei para esse podcast duas pessoas especiais, dois convidados especiais, Rodrigo Porelli, professor da FT, e Matheus Falcão, professor do Colégio São José. A queda de Roma acontece em 476 d.C. E como diz um poeta chamado Políbio, ele dizia que Roma é a obra mais bela e útil do destino. Quanto a você, até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Para mais um podcast, CMTO News, História e Conexão. E eu convidei aqui os meus amigos Rodrigo Bueno Porelli e Matheus Falcão. Cumprimente o nosso público. Pode olhar para a câmera ali, ó, e cumprimentar o nosso público. Dá um alô para o nosso público. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão vendo aí o podcast, né? Obrigado pelo convite, César. É um projeto estar aqui com o Matheus também. Estou muito feliz, né? E muito honrado de estar aqui. E vamos participar desse debate bem interessante e bem acadêmico, né, também, né? E vamos que vamos. E você, Matheus, cumprimente o nosso público aí. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao César pelo convite. Agradeço. Conheço o César já há algum tempo. O Rodrigo também. Tenho o prazer de dizer que esse cara aqui foi meu professor, né? Nosso professor, né? Nosso orientador. Nosso orientador. Na Graduação. E é um prazer estar aqui falando de um tema, acho que um tema bastante interessante quando a gente olha, né? História antiga, Idade Média. Então dá pra gente fazer muitas digressões assim, a respeito desse aspecto e o quanto ele é permanente, né? Útil aí para o entendimento da história como um todo. Então, obrigado aí pelo convite e vamos nessa, né? Vamos nessa. O público que não conhece, essa pessoa aqui foi o nosso professor e orientador, né? Orientador, então, obrigado, é um prazer, é uma satisfação tê-lo aqui. Beleza, Rodrigo? Fico feliz em ter essas palavras em relação a vocês, né? Fico muito honrado e vamos discutir essa temática aí bem importante, como já foi dito, né? Bacana. Eu, conversando com o Matheus, e já há um tempo eu venho, né, tentando convidar o Matheus. E ele falou, olha, César, para agosto é possível. O cara tem agenda lotada, né, cara? O cara tem uma agenda, parece assim um assessor de... É só trabalho, cara, é só trabalho. Né, eu tenho uns amigos, não, bora, que dia? Ele, não, eu tenho que ver aqui na minha agenda e tal. Aí eu pergunto assim, aí eu falei para você, porque a dinâmica desse projeto é o seguinte, tem que ser voltado para história ou literatura, é o critério. Mas o convidado é que escolhe o tema. Primeiramente, antes de nós entrarmos de uma forma mais acadêmica, por que esse tema é precioso para você? É uma boa pergunta. Eu dou aula de história na educação básica, né, há 10 anos. E acho que desde o início, assim, tanto na graduação quanto no início da vida docente, esse foi um tema que sempre foi muito caro. Eu me lembro que a disciplina de Idade Média na graduação, o meu professor está aqui do meu lado, né? Foi meu professor de História Medieval. E eu me lembro que... Meu também. Nosso professor de História Medieval, né? E eu me lembro que esse assunto sempre me chamou muito a atenção pelo quanto o nascimento da Idade Média, né, da Antiguidade Tardia, deixou ali um período quase que de um sincretismo entre elas. Quer dizer, os limites, as fronteiras entre o que a gente convencionou chamar, né, de Idade Antiga e Idade Média, que para nós eram fronteiras muito estanques, né, fronteiras assim, muito bem, teoricamente muito rígidas, né? E aí quando a gente vai entendendo as fronteiras entre elas, a gente vê uma intersecção muito maior, né, entre Idade Antiga e Idade Média. Então, essa lacuna da Antiguidade Tardia já na época me chamou muita atenção. Que legal. Então, talvez porque na graduação eu tive a oportunidade de ver esse assunto não como uma fronteira rígida, né, mas como um encontro aí, digamos assim, de mentalidades, de estruturas. Então,
digamos assim, essas camadas, para usar um termo assim batido, né? Mas essas camadas sempre me chamaram muita atenção no estudo da história. Talvez por isso veio à tona esse tema. Tá muito Legoff que estendeu demais a cerca, né? É verdade. Olha, Os 476... pedaços, né, de Legoff, né? A história deve ser dividida em pedaços, né? Em 476 depois de Cristo, Odoacro invade, é Odoacro mesmo, né? Odoacro mesmo. Ele é um bárbaro, É, invade a Roma, né? Érulo, né? Érulo. É. É. E o imperador é Rômulo Augusto. Rômulo Augusto. E você que não gosta do nome César, vai provar. Hoje você vai ouvir meu nome várias vezes. Então, assim, a queda de Roma acontece ali. É, assim, vamos dizer, é o marco, né? Como se fosse, eu li um teórico, ele diz que as datas é como se fossem os piquetes no terreno, né? Mas sabemos que a Terra não acaba no piquete, continua, né? Então, o tempo, os acontecimentos históricos estão para além ou para aquém de 476 depois de Cristo. É isso. Então, vamos começar falando das mudanças, transformações políticas que antecederam esse evento. Pode ser. Certo? Bom, a gente quando vai estudar o Império Romano, né? Tradicionalmente a gente entende o Império Romano, que é um período muito vasto, né? Se você pensar no Império Romano, são basicamente aí 5 séculos, considerando o Império Romano ocidental, né? A parte ocidental. E dentro desses 5 séculos, né? A gente entende o início ali de Roma como um período glorioso, de expansão, né? Chamado de Alto Império Romano. E a partir ali do século III em diante, Roma vai entrando em sucessivas crises. Né? A glória está com César Augusto, né? É verdade. Começa com ele, né? Todo o projeto fundador expansionista de Roma, que Sim. coroou ali, né? O expansionismo que vinha da República, a República entra em crise. Então, o Império ele surge como um período de auge, né? De glória. Mas a partir do século III, século IV, Roma vai entrando em sucessivas crises, né? Crise do ponto de vista econômico, político, social, né? Então, assim... A crise do Império Romano vem muito também de uma crise do expansionismo. Roma chega a uma extensão territorial gigantesca, né? E os imperadores entram ali num período de instabilidade muito grande, porque passa a ser difícil administrar um território, né, daquele tamanho. Então, como é um ciclo, né? Roma cresceu a partir de um ciclo. Qual era o ciclo, né? Roma se expandia, conquistando novos territórios. Esses novos territórios geravam escravizados, né? Escravos, mais mão de obra, mais escravos. E aí, quando você tem um número maior de escravos, você tem mais impostos. Esses impostos financiavam o exército de Roma, e aí o exército conquistava de novo, né? Só que quando você tem imagina que você chega no limite, né? Você chega no limite territorial, e aí esse ciclo, que é um ciclo que se retroalimenta, se uma coisa der errado, todo o resto se esfacela, né? Então, quando você tem essa crise no expansionismo, fatalmente você tem uma crise política. Roma vai entrar num período muito conturbado, que alguns vão chamar de anarquia, né? Anarquia que alguns imperadores não conseguem governar por muito tempo, muitos ficam apenas meses, né? Outros sofrem golpes, conspirações, assassinatos, né? Um período muito conturbado. E toda essa agitação, essa instabilidade, essa incerteza do Império vai promover fissuras, né, naquela grande Roma, aquela praticamente inviolável Roma, né? E aí, a partir do século III, Roma vai sofrer sucessivas invasões, migrações. Muitos desses povos, né, germânicos, ali da fronteira norte do Império, começam a migrar, né, para dentro das fronteiras do Império Romano. Alguns, inclusive, né, serão acolhidos pelo Império, né, a partir de acordos diplomáticos também. E muitos, é bom destacar, né, que muitos desses povos germânicos sofriam pressão dos hunos, que era um povo de origem mongol, asiática, mongol, né, aquela região. Então, toda essa instabilidade vai gerar mudanças, né? E talvez, e aí eu já passo a bola para o Rodrigo, para complementar também a partir disso, talvez uma grande mudança aqui seja a questão da tetrarquia, né? Quando tenta-se ali dividir o Império Romano para 2 Augustos e 2 Césares, né?
não dá muito certo. Já basta um César, né? Não deve ser mais. Nós temos também a divisão do Império Romano em 395, em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, ali em Bizâncio, em Constantinopla. Mas então você vê que... Um momentinho. Antes da divisão, teve a tetrarquia, não é isso? Isso, a tetrarquia. Constantino era um dos Césares. Era. O Augusto parece que era o máximo, né? Não tem um joguinho assim, né? Eram 2 Augustos e 2 Césares. Os Augustos tinham mais prerrogativas, né? Do que os Césares, exatamente. Assim, é muita coisa aqui. E tem a Pax Romana, né? Sim. E ele assume como co-imperador com Sim. Lucrécio, né? Tem várias, Mas assim, para colocar numa linha do tempo, Uhum. César Augusto, ou Augusto César, ou Otaviano, né? Tem vários nomes. Uhum. Ele institui um decreto Pax Romana, foi ele? Rodrigo. Sim, só fazendo um pouco de recuo, né? Eu vou recuar um pouco a temática, né? Assim, para dar uma explicada assim um pouco mais assim academicamente falando, né? Vamos dizer assim, né? Foi muito boa a visão do César, do Mateus, né? Que foi no ponto correto, né? Nevrágico da coisa, né? No ponto preciso, né? Mas tem algumas questões que eu falo que são questões pantanosas. A história é um grande pântano, a história. Ainda mais a história antiga, tá? Lógico, se você pegar os livros didáticos, hoje tem lá as IAs da vida, né? ChatGPT, Gemini, né? Temos a Wikipédia, vai ter aquela história já pronta do livro didático, né? Que é interessante, que é válida, que é bem interessante. Mas também tem uma história mais noturna, vamos dizer assim, que é cheio de nuances e bem pantanoso. Como um rio com pedras que são perigosas, né? Ou fundas o rio, né? Ou um pântano ou um rio, é uma metáfora que eu faço, né? Porque, na verdade, sabemos só 10% da história antiga. Pois é, né, cara? 90% da história antiga, vamos dizer assim, ocidental, né? Imagina a oriental. A gente desconhece, porque não tem fontes escritas. Né? As fontes, as mais recentes, são a partir do Império mesmo. Né? Ali no finalzinho, né? 27 a.C., né? Até século V, século IV. 4, 5, vamos dizer assim, né? Porque onde tem mais... E as fontes vieram que dos poetas, né? Plutarco... Políbio. Vigílio. Tem o famoso Tito Livio, que ele que criou essa ideia de dividir Roma em monarquia, república e império. Tem os 12, tem o Sóstenes. Sóstenes, é isso? Eu não vou lembrar o nome. Que eram poetas, né? Flávio Josefo. É isso também, né? Tem aquele Plutarco, que ele fez a vida dos 12 Césares, né? Que ele põe o Júlio César como um imperador, que ele não é imperador. Ele não era, né? Não era imperador. Né? Que você falou... Eu tenho esse livro, Sóstenes, eu não vou lembrar o nome agora. Exatamente. Daí, tudo isso, no século XIX, eles construíram uma historiografia da história antiga meio que gloriosa, né? Os Césares, porque, como você falou, o Otávio, ele era Otávio, ele mudou o nome para César Augusto. O nome dele não era César Augusto. Era quase, Caio Otávio, né? Caio Otávio, né? Otávio. Otávio Séptimo. E aí Augusto é o título que ele recebe, É o título que recebe, exatamente. Por conta do clã, o clã Caesar. O Senado dá ele, essa César Augusto para ele, o Senado que dá ele. Depois daí fica Imperator, né? Todos a partir daí do Otávio, que é César Augusto, vão virar Césares ou imperadores, né? Parece que eu vi tecnicamente falando, né? Que a família é um clã, né? Tinha Caesar, César, que chama, ele adotou um nome. Aí tem a família Júlia, a família dele é Júlia, né? O nome era Caio Júlio César. Ele meio que adotou um nome, né? Ele era um sobrinho, nem morava lá, morava na Grécia, não era? Sim. E ele adotou esse nome, né? Vamos dizer assim, virou tipo um título de honra, né? César passou... Mas Augusto de grandioso. O Augusto, né? Augusto E o César também virou... Aves César, tem virou Césares, um título. Né? Deu Plutarco, os 12 grandes Césares do Império, que ele põe o Júlio César, que tecnicamente não é um imperador. Ele é um general, foi um general. Não é isso? Um ditador. Um ditador, mas que ele era não nos termos atuais. Triunviro também, né? Porque que tem uma frase... No final da República você teve os 2 triunviratos, né? Então ele era o primeiro primeiro triunvirato. Tem uma frase dele assim, não sou rei, sou César. Sim, porque então César passou a ser codinome de rei. Exatamente. Um título, no real. Aí tem uma certa... Virou um título, César. A palavra perdeu o significado, que era um sobrenome,
vamos dizer assim. Virou um título, né? Virou um título de honra, né? Agora, Rodrigo, majestade, aí o Otávio César Augusto, eu não sou fake, para quebrar o gelo aqui, mas assim, ele criou, ele decretou Pax Romana. Tem a ver com o declínio que você falou, a Pax Romana, lá na frente, tem a ver? Mas assim, a Pax, na verdade, a Pax ela vem antes, né? Ela vem antes, ela vem no... Porque a Pax está ali no início do Império, que é o auge, né? Sim. E o declínio vem justamente quando a Pax, né, ela começa a sofrer uma instabilidade muito forte, né? Na medida que os povos conquistados, eles começam a ter rebeliões mais expressivas, né? E na medida em que as fronteiras começam a ficar mais desprotegidas, né? Então você tem esse declínio da Pax, porque, né? na verdade, os termos foram criados pelo Tito Livio, Sim, que é o grande historiador romano. Até isso, né, o cara? Tito Livio, o que ele faz? Ele vai... Na verdade, a Pax Romana é muito mais da República do que do Império. Começa na República. Foi bom você falar isso. Porque a República... É isso que eu queria saber, Não, se tem a ver, veio- se for um decreto... Assim, é mais na República que começa a expansão, no Império continua, mas daí vai, tipo, expande para meio que contrair, vamos dizer assim, né? Agora, a família... Muita expansão contrai. A família Juliana, que é do Júlio César, que é o mesmo Sim. do Otávio, que é da mesma família, aí vem Tibério, vem Sim, Caio. tudo, sim. Elas são 12 no total. É. Daí, o último, eu acho que é o Nero, né, se eu não me engano. É o Cláudio. Sim. Aí acabou com a dinastia Juliana sim. acabou. Sim, exatamente. Aí veio outra dinastia. Aí eu quero perguntar para vocês, essa mudança de dinastia tem resultado prático na decadência política de Roma? Eu vou tomar a palavra, né? Eu creio que sim, César. Acho que a partir da própria ideia de império, lembrando, monarquia, república, império, é uma divisão dada lá pelo Tito Livio, lá na época mesmo, acho que foi 9 depois de Cristo que ele escreveu a obra dele lá. Chama Desde a Fundação de Roma, chama a obra dele, que é uma obra totalmente cheia de lacunas, a obra. E é uma obra meio poética, entendeu? Então ele põe um monte de coisa entre aspas ficcional lá, entendeu? O próprio título de imperador era um título militar, né? Imperador. Exatamente. Era um título militar. O Otávio, né, que teria sido o primeiro imperador... Ele foi o primeiro. Ele foi. Não, eu tô brincando porque é meu nome. Sim, efetivamente foi, né? o primeiro. Pode responder, eu tô brincando, é por conta do meu nome. ele, sendo o primeiro imperador, na verdade, ele vai recebendo títulos, né? Ele vai sendo agraciado, Exatamente, né, pelo Senado romano com títulos. Então ele recebe o título de maior tribuno, né, para estar acima ali do Senado, então de maior legislador, de imperador, de príncipe dos deuses, né? Então ele vai recebendo esses títulos e a construção do que a gente entende como império, acho que é isso que o Rodrigo está querendo dizer, Sim. no calor do momento em que isso aconteceu, não era percebido da mesma forma como nós percebemos, né? Porque nós criamos uma noção do imperador como um título absolutamente inquestionável e tal. Isso vai sendo construído ao longo do tempo, né? A partir do momento em que Otávio vai quebrando assumindo o mitos. poder, né? Lembrando que a história, né? Pode continuar, só... Não, e ele vai assumindo o poder e nesse sentido ele vai justamente transformando o que a gente entende por império. Quer dizer, a coisa vai sendo feita de forma mais orgânica do que nós imaginamos do ponto de vista de hoje, né? Lembrando sempre essa ideia se você focar no século XIX e XX, eles focam muito na questão do Império Romano. Até, assim, há uma confusão, até entre aspas, do senso comum, achar que Roma é o Império Romano. Né? Então, tecnicamente, não é, né? Civilização romana. Eu lembro dessas discussões. Eu lembrei da aula. A monarquia... Eu assisti a aula de verdade. Então, a divisão, a situação política chamada monarquia e república é muito mais tempo que o império no tempo, né? Assim, e na monarquia, você não tem fonte mais, é só a fonte arqueológica que você sabe. Até do século VIII ao século V antes de Cristo, que é a monarquia, com os etruscos que vão dominar ali, Sim. você não tem fonte, só fonte arqueológica.
Não tem fonte escrita, nem fonte oral também não tem. As Entendeu? fontes são posteriores, São construídas ainda. E construídas no sentido de criar sempre um aspecto mítico. Por Mítico, exemplo, a ideia dos 7 reis, Sete né? reis, de que a é. monarquia, Sim. que vai de 753 Isso, a até 509, 509, seriam 7 reis. Sete reis. Esses 7 reis A é um ideia do número, sete, sendo Rômulo o primeiro rei. Isso, é. Mas isso é bem E tem uma mítico, história né? que foi assunto ao céu também, Sim, não tem? tudo Sabe? porque também a religião é um fator muito importante, né? Até outra coisa também que é legal a gente perceber, você falou das datas, né? As datas também são pontas de iceberg, né? Já dizia um professor de filosofia lá da Federal de Minas Gerais, né? Porque é o seguinte, a queda de Roma, assim, houve e não houve queda de Roma, na verdade, né? Houve, por um lado, do ponto de vista assim, estático, político, de uma fotografia mais do século XIX, que marcou isso, mas não houve, porque até hoje Roma ainda é forte, está em pé na nossa memória, Roma. Entendeu? Nesse sentido que eu falo, né? A ideia, há um fator político estanque, né? Que você falou das datas, a história antiga, história medieval, antiga e tal, que você tem lá os marcos, né? Mas hoje em dia você pode ampliar isso aí, né? Porque então talvez uma possível assim, mudança política foi até um pouco antes, né? Talvez 395, né? Que é a divisão do Império, ou mesmo com o cristianismo, né? Que vamos falar um pouco mais sobre ele depois, né? E tem muito a ver com isso, com essa mudança também social, cultural, né? Outra coisa também, que é uma tendência, que foi uma tendência do século XIX e XX, a história política. Muita ênfase na política, esquecendo a parte cultural, social. É mesmo. A parte poética, né? Que a gente... Então, Roma caiu. O Doacro pegou, tomou poder, Rômulo Augusto caiu e acabou. Mas não foi assim, né? Não foi tão traumático assim para a população, né? Não foi tão traumático. Mas muitos documentários retratam não, como isso. se fosse... Tem até uma imagem que mostra assim, a Roma em ruínas. Sim. Eu acho que é preciso entender, né, que nesse sentido, Roma ela vinha num processo de fragmentação, de esfacelamento, né? Há mais de um século, né? Pelo menos 2 séculos. Então, imagina que você tem um grande quebra-cabeças, né? Você tem um grande quebra-cabeças que era o Império Romano. Imagina que essas peças, algumas vão se soltando ali com o tempo. E aí, estruturas do poder vão se mesclando naquele momento que você tem povos germânicos que vão migrando ali, né, para o território romano. E, gradativamente, Roma vai passando por um processo de encolhimento, né? Então, quando no século V você tem a queda de Roma, essa queda que a gente fala, é basicamente porque você tem efetivamente o último imperador considerado, o imperador de Roma, naquela estrutura básica, basilar que a gente conheceu, realmente ela não existe mais. Agora, em todo esse processo vão se formando reinos, que esses reinos ditos bárbaros, né, reinos germânicos, na verdade são reinos que são reinos mesclados, digamos assim, reinos de uma hibridização cultural muito forte entre romanos e germânicos. Então, nesse sentido, Roma não cai, ela cai, mas ao mesmo tempo não cai, porque estruturas presentes em curioso Roma... isso. Né? Curioso, Estruturas que pertenciam a Roma, elas se misturam a estruturas germânicas. Então, por exemplo, quando você analisa a questão do uso do latim, né? O quanto o latim ele vai se misturando com outras línguas germânicas, né? Quando você analisa, por exemplo, a própria igreja, que a gente vai falar, né? O quanto a igreja ela se fortalece nesse momento ainda, né? Enquanto instituição, talvez a maior instituição do período, né? do período medieval, talvez a instituição que tenha um corpo, né? Que tenha uma estrutura mais institucional que outras não tiveram, né? Então, assim, isso vem de Roma. Então, Roma, ela cai num certo sentido, mas Roma, ela se transforma, talvez, né? Então, o que a gente entende por Roma enquanto Império Romano, daquela maneira como a gente entende, realmente caiu. Agora, a estrutura da civilização romana, como o Rodrigo disse, continua. Ela vai se perpetuando, vai se transformando e se misturando com outros elementos, né? E se você vê hoje em dia, né, século XX, o audiovisual, a grande ênfase quando se fala sobre Roma é o Império Romano. Séries, filmes, e sempre aquela mesma temática. Se você pegar filmes, séries, eles são, entre aspas, são baseados no título livre mesmo. Aquela ideia de gloriosa de Roma, ou mesmo na ideia dos Césares, como alguns são
assim, pessoas muito ruins, né? Tipo Calígula, Nero. Não que eles não fossem ruins, não, né? Porque não é tão assim, nem o céu, nem a terra, entendeu? É como se Porque eles vivessem fazendo sexo tem e orgia, matando gente. exatamente. Tem lá, Parece as duas os coisas. caprichos, né? Tem o famoso filme Calígula. Nossa, famoso, eu- que tem cenas pornográficas e tal, né? Assim, eu estava lendo assim, há pouco tempo, o Calígula foi um grande César, porque ele sabia manipular o Senado. Ele, então, por exemplo, ele nomeou lá o seu cavalo, né, como general, né, o cavalo dele. Não que ele realmente nomeou, foi mais um ato de brincadeira, zombando do Senado. Zombaria. Mas entra no filme... Não porque ele é louco a ponto, né? Louco, devasso, né? Que ele tinha a sua irmã como amante. Ele meio que me simulava isso para chocar as pessoas, naquela época. Então, assim, tudo tem que ser um pouco meio que relevado, né? Porque você tem que ver as visões de uma época. É como se eles não fossem inteligentes, né, cara? Exatamente. Só... César, né? Não, pessoas ruins, né? Por exemplo, se você vê hoje em dia, do século XX, né? Assim, em questão de maldade, hoje é muito, assim, houve no século XX muito mais maldade, talvez, do que na época do César, de Nero e Calígula, por exemplo, né? Vamos dizer assim, em comparação, lógico, é complicado essa comparação, né? Buscar lá do passado para o presente, mas parece que há essa preocupação nas séries e filmes, né? Gladiadores. É porque vende mais também. Você precisa Mostrar criar o... essa fetichização sim, pela personalidade, é. né, de figuras históricas e Então, suscitar esse imaginário. Então, nesse sentido, nunca morreu o Império Romano. Roma está sempre na visão, nos livros, nos filmes, né? Tem a famosa série da HBO Roma, 2005, 2007. Foi famosa. Foi realmente baseada no livro lá do Tito Livio. Mostrando o final da República, sabe assim? Só que ela mostra as orgias, mostra como se o povo só vivesse de orgias, mas não é assim, né? Lógico que tem, mas não é bem assim, né? Então, é assim... Mas, ao mesmo tempo... É uma civilização, é uma cultura. Ninguém vive todo tempo só no filme. Ficção. Mas no senso comum, isso... É o que pega. É o que pega, né? É verdade. E, então, eu sempre falo assim, há uma história histórica e uma história historiográfica. Eu dou essas duas expressões, né? Há uma história... realmente, que lógico, houve Roma, houve lá pessoas que viveram no passado e também a própria diversas divisões da historiografia, né, que vão construindo visões sobre a própria história. Há a historiografia mais acadêmica, há uma historiografia menos acadêmica, que também é válido. Não que o filme está errado, o filme tem que ser proibido por causa disso. Não, logicamente que não. Né? É uma censura historiográfica. Você aprendeu, não que você aprendeu errado, entendeu? Não. Então, são visões, lógico que talvez umas visões são mais fortes que outras, né? Não é que aprendeu errado. Sim, Na verdade, o cinema tem liberdade para isso. Exatamente. Agora, um olhar profissional Exatamente, que você faz, olha, até certo ponto é uma ficção e se quer algo mais sério, mais substancial, busca essas fontes que vão te trazer um passado um pouco mais detalhado, vamos dizer assim, né? E eu sempre falo isso, uma das visões da história é proporcionar ao estudante, né, a pessoa que gosta de história, as múltiplas visões do passado, né? Porque não é um único passado, ele tem muitas visões nesse sentido. Então, abrir as visões, por isso que quanto mais você descobre fontes, abre fontes, reconstrói as fontes, você amplia a visão do passado. Isso que é a ideia da história, na verdade. Beleza. O projeto Cemitério News é um projeto coordenado e dirigido por mim, César Augusto, sou professor do Colégio Militar. Esse trabalho, esse podcast, ele é publicado no canal do YouTube, História em Conexão, e alguns flashes no Instagram, CMTO News. Então você, YouTube, História em Conexão, Instagram, CMTO News. O teu trabalho é se inscrever, compartilhar para alguém e qualquer dúvida, qualquer contribuição, coloque nos comentários abaixo. Esse podcast a gente também envia para a TV Assembleia para ampla divulgação. Não esqueça, seja um seguidor CMTO News. Vamos lá. Na fragmentação, ali no século II em diante, começa a dar sinais de fragilidade ali, né? Quando você citou muito bem na primeira questão, de que
a expansão geográfica, manter as fronteiras, vigiar as fronteiras, requeria muito custo. Também você falou de que os generais também eles eram ambiciosos. Sim. Havia alta corrupção e eles lucravam com a guerra por conta de terras que eram anexadas e o que fazia o cara poderoso era o domínio da terra, né? Sim. Sim. Lembrei assisti a aula, cara. Assisti a aula, entendeu? Então, quando começa, a partir daí começa a dar sinais de fragilidade. Chegou a um ponto que você falou também que começou uma negociação com relação aos bárbaros, em troca de cargos políticos, em pertencer. O exército romano não era mais essencialmente romano, né? Então, assim, tem muitos pontos aqui que dariam outros podcasts, mas vamos pincelar aqui o cristianismo. Sim. Nessa fragmentação, o cristianismo, como é que ele fica colocado como identidade, como religião que era perseguida, e depois a igreja e tal? Fale um pouco sobre isso. Claro, assim, o cristianismo ele é uma religião, né, que nasce ali no século I, né, a partir principalmente da atuação dos apóstolos, né, que eram aqueles que foram responsáveis por propagar essa mensagem. E é uma mensagem que teve uma aceitação assim, considerável, né? Quando você entende ali apóstolos como Pedro, Paulo, que se preocuparam em fundar comunidades. E a estrutura do Império Romano também propicia isso, né? Porque o que a gente chama de cristianismo hoje surgiu como uma seita, que alguns chamam de seita o caminho, né? Na região da Judéia, que era uma província romana, certo? Só que há uma preocupação em levar essa mensagem para outros lugares, em outras comunidades. E quando você analisa a estrutura que interligava o Império Romano, as vias, as estradas, né? Quem tem boca vai a Roma, essa estrutura era potente para os exércitos, para as legiões romanas, para o comércio, para o tráfego de escravizados, mas também para religiões, por exemplo, como essa, como o cristianismo, né? Para o traslado de um lugar para o outro. Então, essa mensagem ela se espalhou, a estrutura romana propicia isso. Só que a fé a fé cristã, né, na medida em que ela vai ganhando uma capilaridade dentro do império, ela começa a incomodar, né? Ela começa a incomodar as elites romanas, né, os imperadores, né, e tudo mais, sobretudo porque é uma religião que, em certo sentido, claro, sendo bem genérico aqui, né, mas em certo sentido ela ameaçava os costumes sociais romanos, né? Porque assim, a fé romana, que é chamada posteriormente uma fé pagã, né? A religiosidade romana era uma religiosidade politeísta, e o politeísmo ele aceita, ele não tem limite de deuses, né? Sim. Só que a fé cristã ela se propõe a ser uma fé monoteísta. Então, quando o monoteísmo surge, ele propõe uma exclusão de todos os outros deuses, e isso choca com a mentalidade romana que provê um aglutinado de deuses, como você usou agora há pouco o termo aglutinado, né? Então, essa mensagem começa a incomodar, e aí você tem ondas de perseguições a cristãos, né? Só que o cristianismo cresce, e nesse cenário de crise, aí entrando diretamente na sua pergunta, vem Constantino, né? Constantino, quando faz o Edito de Milão em 313, e ele não institui o cristianismo ainda como religião oficial, isso quem faz é Teodósio, né? Com o Edito de Tessalônica, em 380, mas quando ele permite o culto cristão, ele propõe uma nova fé justamente para, quem sabe, homogeneizar ou tentar homogeneizar um império que vinha em crise. E aquilo foi benéfico também do ponto de vista político para ele. Então, talvez a transformação do cristianismo de uma religião perseguida para uma religião que se torna oficial, e aí a religião ela é institucionalizada, ela é trazida para o seio do Império Romano. O primeiro concílio, considerado um concílio, né, o concílio de Nicéia, 325, quem convoca esse concílio é Constantino, né? Ele convoca o concílio, e a estrutura do concílio é uma estrutura essencialmente política que replica os antigos fóruns romanos desde a época da República, né? Então, quando você coloca o cristianismo como uma religião, né, oficial, vem aí uma tentativa de tentar salvar também politicamente esse império que vinha dando sinais ali de decadência, né?
E aí o Rodrigo com certeza pode trabalhar mais essa questão do quanto o cristianismo ele se mistura com costumes sociais romanos, né? Na verdade, você vai ter ali a formação de uma religião estatal, que deixa de ser uma religião perseguida, que tinha costumes ali bem sui generis, né? Mas que vão se misturar bastante, né? Vão se imiscuir bastante nessas práticas, nessas datas de festividades, por exemplo, que eram datas romanas, né? Tidas como pagãs, né? Mas aí há uma grande mistura, né? Eu tenho uma compreensão, até se você tiver um contraponto ou acréscimo também, é de que, por exemplo, você falou da internalização de certos conceitos que o cristianismo vai fazendo. E é verdade. Porque o pontífice, a palavra que chama-se Roma católica, né? Pontífice, o Papa, é um pontífice que aponta entre o céu e a terra. Era um termo também que foi pegado. Júlio César, ele se assumiu pontífice. Se eu estiver equivocado, mas eu vejo assim que o passado, na sociedade passada, não era esse contexto social e cidadão que nós temos hoje. Hoje a religião ela não faz parte dessas análises. A religião era o cimento básico, basilar. Basilar não era política, era religião. Então, eu vejo que nesse ponto não havia igrejas protestantes, era a igreja católica. Até a questão de Constantino, que para a interpretação protestante, o catolicismo começa ali e o católico vai falar que começou com o primeiro com Cristo, mas todos vão concordar que o cristianismo começou com Cristo, né? Aí é um outro debate. Mas, que, por exemplo, o romano, ele via no César, no imperador, o pontífice. Todas as religiões, por mais que eram devotas dos seus deuses, eles reconheciam que o César era a ligação do céu com a terra. Nesse ponto, fazendo aqui um parêntese, o catolicismo ainda traz esse conceito de que Cristo, corpo da igreja, o cristianismo sim, até as igrejas protestantes também, o Cristo é a cabeça, né? A igreja é o corpo. E eu lembrei de um teórico lá, Bossuet, lá, que fala sobre Bossuet. que o reino é como se fosse o corpo. Divino, né? O reino é o corpo, o rei ele é o cabeça. Então é uma ligação. Já é bem antiga essa teoria, né, da divindade dos reis, desde Israel. Então, o judaísmo também tem isso. Quando os romanos viam que aquela religião não entendia que César era o pontífice, logo eles eram contra César. Eu tenho essa compreensão. Um ato de insubordinação. Eu não sei se você... Sim. Uma coisa legal para ser complementada, né? Não é à toa que o cristianismo foi absorvido pelas estruturas romanas, né? Porque Roma também era altamente religiosa, né? Sim. A gente esquece disso aí. Roma era política, tinha lá o pão e circo, tinha o imperador, tinha os patrícios, a plebe, né? Os escravos, tal. Você vê nos filmes, né? Gladiadores. Só que Roma era muito forte, a religião em Roma. Porque é uma cidade antiga, junto com a Grécia ali, a Pérsia, cidades do Mediterrâneo, assim, Grécia e Roma, né? Cidades do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo é fortemente religioso. Por isso que o panteão grego e romano são parecidos, né? E, na verdade, o cristianismo também ele tem uma visão de mundo, apesar de ser um politeísmo, lá, Roma e Grécia, né, o panteão dos deuses romanos, né, e gregos, né, é politeísta, e no caso do cristianismo é monoteísmo, mas algumas estruturas, algumas visões ao César, né, a relação da divindade é próxima do cristianismo. Não é à toa, não que ele não foi tão difícil ser aceito o cristianismo em Roma. Lógico que Constantino teve um papel importante, né? Até tem uma discussão realmente se ele... A questão dos santos também, santos, entrando no imaginário, vários deuses. Sim. Interessante isso aí. Há uma certa aculturação, há um sistema adaptativo, né? Assim, que não foi tão difícil adaptar. Seria muito mais em outras regiões. Né? Então não é à toa. Não era tão estranho assim. Isso, não é tão estranho, né? Até, por exemplo, os deuses romanos, até tem uma passagem, né, na Bíblia que fala isso. Quando Paulo chega numa cidade grega, ele vê lá um deus grego. Olha, esse deus é próximo. Deus desconhecido. O deus é próximo do deus cristão. Então, há uma certa ligação, né? Lógico, falando em linhas gerais, logicamente. Sim. Né? Assim, dá para ficar isso mais profundo, né? Mas, então, há uma absorção, né?
apesar de ser politeísmo, outra uma absorção das estruturas, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, até os termos romanos foram absorvidos pela Igreja Católica, né? A da diocese, que é um termo de Roma, não tá? Sim. E as divisões geográficas de Roma. Sim. Né? A igreja pegou para ela. Paróquia. Né? Paróquia, o que mais? Interessante. O próprio termo pontífice. Pontífice. Era padre de Roma, bispo de Roma era bispo, chamado né? César Papismo, né? Papismo que chama isso, né? O César é o Papa, né? Então, assim, falando da queda de Roma também, né? Talvez o fator mais importante para Roma se fragmentar foi o cristianismo. Então, ao mesmo tempo que o cristianismo ele vai dar uma nova configuração para Roma, ele também vai, entre aspas, cair aquela antiga Roma. Era isso que eu queria saber. Dentro desse esfacelamento, o cristianismo ele veio para criar uma identidade onde Roma já estava se perdendo? Então, ou ela veio foi ajudar a ampliar o São negócio? as duas ao mesmo tempo. Pois é, né? Entendeu? Porque ao mesmo tempo que ele vai, Roma já vinha um processo, né? Já que vai meio que já se fragmentando, né? Fazendo uma desintegrando isso, como pega um pão velho que ele vai aos poucos, né? Eles falam desintegrando, né? Imagina aquele pão amanhecido que 5 dias que você pega assim, ele vai quebrando. Esse é Roma. Foi Roma durante 5 séculos. Poxa, cara, Hollywood então, me enganou, Hollywood. Não, porque tem uma ideia gloriosa de Roma, né? Isso até hoje é passado, né? Mas então o cristianismo ele vai o quê? Ele vai, ao mesmo tempo ele vai contribuindo para essa fragmentação, mas ao mesmo tempo vai dar a unidade nova para Roma, entendeu? Então Roma permanece ainda. A Igreja Católica, ela é herdeira de Roma? Porque tem uns documentários que falam que ela que fez Roma se sustentar. Eu acho que como instituição, ela é dependente de Roma. Ela não seria o que ela é hoje como instituição se não fosse Roma. É uma opinião minha. Pode ser questionado assim, mas é uma opinião minha. Como instituição, sim. Como religião, talvez acho que não. A religião que independe da independeria. Tem um conjunto de doutrinas que não... Mas, como ela se tornou como instituição secular, vamos dizer assim, mais fortemente, ela absorveu todas as política, a cultura de Roma, na verdade. Outra coisa... Romana. E só para complementar, né? Quando a gente analisa ali a formação dessa Europa Ocidental, a partir ali do século VI, século VII, chegando ali ao século IX, nós temos ali reinos, né, romanos-germânicos, reinos germânicos, bárbaros, né? E esses reis, como por exemplo, o maior exemplo seria Clovis, dos francos, né? Que depois vai vir... ali Carolíngio, né? O Império Merovingio, depois Carolíngio, e principalmente o culminando ali em Carlos Magno, né, que é tido em 800, né, 800 ou 900? Foi 800, ele foi 800 coroado. Em 800 ele é coroado... É quase um Jesus Cristo ali, a imagem. Em Roma. Então, assim, o papel de Roma nesse momento, da igreja, melhor dizendo, né? O papel da igreja herdeira de Roma, é justamente tentar manter viva, embora a gente tenha uma imagem do Império Oriental, um império consolidado, bizantino, né? Chamado bizantino, no século XIX foi chamado de bizantino. Sim, só, né? Ele se chamava Império Romano, né? Pô, desculpa interromper, mas é um parênteses que até a gente da história é pego de surpresa. A palavra bizantino foi dada depois. No século XIX. O século XIX a historiografia do século XIX vai trazer essa ideia. Desculpa, porque é interessante. E aí o que acontece? Quando você olha, a gente tem aquela imagem muito, muito rígida, né? Acho que o Império Oriental ele se manteve unificado e a parte ocidental estava completamente aos pedaços. Só que no imaginário, e aí isso vem muito da igreja, né? No imaginário, e aí respondendo sua pergunta do papel da igreja em manter viva essa Roma, né? Quando Carlos Magno é coroado pelo Papa, né, imperador no ano 800, ele é coroado imperador romano. Né? E aí você cria ali... E ele quer voltar ao antigo Império Romano. Quer reviver, né? Tanto que vai ser um Sacro Império Romano Germânico. A designação é ótima, né? Jurídica, isso aí não colou muito. Né? Porque a designação sacro, né? Então é um Sacro Império Romano Germânico. Então isso é realmente a origem do Império é isso. Aí é a origem do Império Sacro Germânico. Porque ele de fato assim, existiu e também não existiu, porque ele não
não teve, assim, uma Materialidade materialidade real. real. Ele é muito mais ficcional. Um Assim. poder simbólico. É, simbólico. Mas é eu acho simbólico. que o Mas é fato simbólico. justamente da gente ter essa ideia, Isso é importante. essa ideia do Sacro Império Romano Germânico, eu acho que vai muito também do esforço. Porque quando né, Lutero do Oriente, apareceu, já do tinha o Ocidente. Império Sacro Germânico. Já. Mas Tinha, esse tinha. Império Sacro Germânico... Carlos X, né? no período... Exatamente. Carlos No X. período de Lutero. No século XVI, Carlos X. Era um império... Sabe, é uma coisa... Só é um rei simbólico ali. É muito simbólico. Simbólico. Bom, é bom falar isso aí. Porque ali você simbólico, tinha uma Alemanha né? muito aos pedaços, que você tinha ducados e principados que tinham autonomia ali, Sim. né? E o que o imperador fazia era fazer praticamente uma congregação ali desses territórios e Porque fazer alguns norteamentos. porque é Que era mais curioso. no sentido É. de liberá-los de ter sua própria Foi até o autonomia. século XIX o Sacro Império Isso é Romano curioso, Germânico, interessante. é bom falar isso porque assim, é o Império Sacro Germânico. Aí você imagina que é um rei apenas e vai mudando. Mas quando você vai no século XIV, no século X, você vai encontrar rei de Navarra, de Nápoles e tal. Aí, Da França, da Inglaterra. que tanto de rei é esse que tem um rei... E eu acho que no caso assim dessas regiões da França, da França, da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, que você vai ter uma construção desse imaginário justamente que depois, né, será chamado de linhagem do absolutismo e tal, que você vai ter essa linhagem mais expressiva de um rei, né? Como a gente entende de rei. Idade moderna né? já. Exato. Com Mas definidos, na exército... mas na região alemã isso não existe. existia, era diferente, É outra mentalidade nesse sentido. Né? Legal aí, Isso ó. é legal a gente dar essa ênfase, né? Novamente, a própria Constituição de Roma, é tudo século XIX e XX, né? E sempre Historiografia é bom e- lembrar isso, né? informação. Ninguém, exemplo, imagina Consciência. a pessoa que vive na época não sabia que estava vivendo na antiguidade. Né? São noções Noções- bem a posteriori. Isso é bom né? sempre lembrar aos estudantes de história, né? Aos amantes da história, que isso é interessante, né? É sempre a posteriori isso, né? Sempre posterior aos termos. A gente esquece disso muitas vezes. É interessante. O rei medieval, ele é mais simbólico do que É, realmente sim, um rei sim, que governa, sim, né? sim. É interessante isso porque cria-se um imaginário que o rei fosse toda... Então, interessante. Não, que não é, assim, não é errado, eu estou falando. Porque tem muitos que falam, não, isso aqui é preciso, é errado. Não, mas que são as visões construídas, né? Essa que seria a ideia mais interessante, né? São interpretações, vieses, né? São vieses, né? Pois não. Só falando um pouco mais também do cristianismo, né? Só para complementar a fala do Mateus, né? O cristianismo, ele vai ele vai mudar mais a mentalidade das pessoas, menos as estruturas sociais e políticas. Por exemplo, o cultural muda mais rápido do que o político, do que o social. Né? Isso é uma tese do Paul Veyne. Por exemplo, ele fala assim, do século I ao século X, a cultura material mudou muito pouco, cultura material. Mas a cultura mental e cultural mudou muito mais rápido. Olha que interessante. Interessante isso aí. Entendeu? Isso através de quê? Da arqueologia. Então, do ponto de vista material, os costumes, né? Monumentos, casas, tal. Houve pouca mudança em relação a Roma do século I, a Europa do século X. Nós estamos estamos mirando em Roma e acertando no Renascimento, que Exatamente. também pode ser outra coisa. Sim. Não vamos falar sobre isso agora, mas existe uma Mas questão. parte de um resgate, eu Até acho que que- ponto eu acho- foi um resgate, né? Se não já tinha, né? Por exemplo, talvez uma casa romana... É importante falar isso porque as Eu pessoas acho que pensam. quando o Rodrigo fala que o Império Romano não morreu até hoje, é justamente por esse peso de que em diversos momentos da história a gente tem essa ânsia, né, de resgatar, de idealizar. O tema Até no mais século falado XIX também. pelos autores medievais é o Império Romano. O passado, Há uma obsessão pelo o passado romano, glorioso gente. da Antiguidade Tardia persiste no Persiste imaginário. até hoje. Sim. Napoleão Bonaparte foi um que tentou, né? Sim. Claro. Hitler queria fazer Mussolini uma Roma. também, Hitler, até a águia, né? Tem a águia, a suástica. Era bem curioso. antiga a suástica. Curioso isso. Vai ter sentido, né? Então, Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Daria para falar a tarde toda. Mas vamos aqui fazer eu acho que é importante a gente fechar esse assunto citando alguns bárbaros, né? Povos bárbaros. Quais foram os principais povos bárbaros que foram ali adentrando aos fronteiras, poucos, ali, né? Diz que o pior inimigo é esse que faz negócio, né?
Fale de alguns povos bárbaros que você julga importante nessa fase de transição e não transição, de império e não império. Sim. Assim, a gente tem os francos ali, né? Francos, godos, você tem reinos góticos, né? Reinos visigóticos, os visigodos, né? Alamanos, suevos, burgúndios, né? Então são vários reinos ali. Aquela região da Península Ibérica, perdão, você tem reinos ali visigóticos que são estabelecidos, né? Então acho que esses assim são os mais lembrados, né? Anglos, saxões, enfim, eram povos, né, que tinham uma vertente próxima, né, que tinha uma linhagem ali étnica muito próxima, que tinha certas similaridades, mas que eram tribos, no fim das contas, que não eram tribos unificadas, né, elas foram se unificando e formando reinos ali, mas eram tribos seminômades, né, que atuavam ali a partir de pilhagem, de saque, e que foram nesse caldeirão aí de transformação. O filme só mostra o imperador e o povão, né? Não mostra esses detalhes. Então são muitas nuances, assim, nesse sentido de tribos que atuavam ali, muitas vezes faziam alianças ou não entre si, né? E que foram se aproveitando e se adentrando nesses territórios, construindo alianças, né? E entrando nesse processo de transformação. E é curioso, só para fazer essa complementação, né? Se não me engano, os 3 últimos imperadores tinham origem germânica. É verdade. Olha que interessante. Porque os germanos, eles sabiam fazer a política de adentrar, de negociar, eles aprenderam latim, entendeu? Eles foram adentrando, foram fazer comunidades. Então, houve muito mais alianças do que realmente guerras travadas, invasões, derrubar o império, mas sim tentar adentrar para fazer alianças. Ou seja, você tem uma mistura. A noção clássica que a gente tem do bárbaro como inimigo, né? Até o bárbaro é questionável, né? Do germânico, do povo germânico como inimigo. Isso é até questionável, né? Porque no fim das contas eles foram ali construindo alianças e entrando nesse processo de transformação. E os países que nós conhecemos hoje, como a França, vieram dos reinos bárbaros, dos reinos germânicos, né? Isso também no século XIX, né? Foi aquela história nacional de buscar um ponto de partir, uma gênese de um Estado nacional, né? O historicismo. Isso, né? Esse esforço, né? De construir um ponto limite vai utilizar justamente dos povos germânicos. Então ele também teve uma poder de formação, né? Até do Ocidente, da Europa ocidental, né? Os germânicos. Né? Eu elaborei alguns slides, só para passar mesmo, produção aqui para passar algumas imagens, né? A queda de Roma, mas coisa básica, um pouco da geografia, do mapa, né? Império Romano. Pode passar, Gália, Espanha, pode passar. São províncias, né? Não vamos ler tudo porque já foi explicado, pode passar. Né? Eu busquei algumas fontes da Enciclopédia Britânica, se algum curioso quiser, pode congelar a imagem, pode passar. Na época não havia fotografia, né? Então são retratos mesmo, né? Reproduções. Os visigodos, eles não eram os povos ali que deram origem aos espanhóis, portugueses, certo? A Espanha visigótica, a gente fala. Visigótica, né? Aí é uma imagem, né, representativa, enquanto eles saqueavam Roma, mostra as cidades, as crianças assustadas. Aí eu fui um pouco descuidado e não trazer a fonte de quem fez a gravura, né? Pode passar? Acho que é só isso mesmo. Geralmente são pinturas do século XIX, do XIX, geralmente, né? Aí a muralha de Adriano, que foi imperador, sim. Construída pelos romanos, que separou Grã-Bretanha dos bárbaros ao norte. Né? Uma imagem, pode passar. Aqui já foi explicado, né? Faça suas considerações finais para eu fechar, beleza? Alguma coisa que ficou faltando, alguma dica de livro, de filme, beleza? Eu posso fazer essa à parte vontade, de livros e filmes, à né? vontade. Então, eu vou indicar, são livros mais acadêmicos, né? Mais, assim, de uma leitura mais, assim, apurada, né? Um é um livro do professor Paul Veyne, que morreu com 92 anos, que é francês, né? O famoso Paul-Marie Veyne, né? Que é um livro, são 2 livros, né? Um chamada Pão e Circo, que ele vai desmentir aquela ideia da política do pão e circo, ele vai ter uma nova visão do pão e circo, né? Que é bem nessa época aí, né? No final da República para o Império. E um livro assim, Por que o nosso mundo tornou-se cristão? Que ele vai fazer a ligação entre cristianismo e Império Romano. Fala que é um... Era isso que eu estava buscando aqui. Exatamente isso do Paul Veyne. Porque o nosso mundo tornou-se cristão. É um livro do Paul Veyne, esse livro do Pão e Circo. E mais um livro de Lambuja, é um livro do Peter Brown,
que é um historiador britânico, né? Que ele vai trabalhar a ideia da antiguidade tardia, que é bem interessante. E livros e filmes há vários, né? Desde a Queda do Império Romano, Roma, que são séries, Espartacus, Ben-Hur, filmes épicos da década de 60. Bacana. Sim, são, lógico, são visões romantizadas, né? Ficcionais de Roma, mas são válidas para um conhecimento, para uma memória coletiva. São válidas, né? Para conhecimento adicional, não para o cara se basear no Não, filme. Sim. Prefira o livro. Porque lembrando que a verdade histórica nunca iremos atingi-la, né? Só que a imagem é sedutora, né, cara? mais sedutora, né? Assim, eu queria indicar uma série, acho que muita gente já deve ter assistido, né? Quem não assistiu é muito válida, a série Vikings, né? Essa série eu gosto muito porque ela mostra justamente a diferença de mentalidade e mostra justamente esse espírito de pilhagem, de saque, né? Daqueles povos que vieram ali do norte da Europa. E, assim, o Rodrigo falava agora há pouco das fontes, no início do nosso programa o Rodrigo falava das fontes, né? E a construção histórica dos reis vikings e dos reis germânicos é bem interessante porque são reis que a gente entende como reis lendários históricos. A gente não sabe até que ponto eles são lendários ou se realmente eles existiram. E aí a série trabalha muito com a figura do Ragnar, né? Ragnar Calças Felpudas, né? Trazido assim, Ragnar Lothbrok, que seria um rei lendário, né? Viking. E mostra um saque, realmente existia um saque na região da atual França, que era uma região do reino germânico franco. Mostra lá o Luís Piedoso, que era o filho do Carlos Magno, né, tido como um rei que se acovardou. A partir dele ali, o Império Carolíngio ele entra em fragmentação. Mas o que eu acho mais fantástico da série é como ela representa a perspectiva e a cosmovisão do cristão, né? Do cristão, a mentalidade do cristão e a cosmovisão mitológica do nórdico. A ideia, né, da mitologia que ele tem, a ideia da Valhalla, né, que é o paraíso. O paraíso dos guerreiros nórdicos. O paraíso dos guerreiros nórdicos. Então, assim, a série é uma série de ficção, evidentemente, né? A própria história desse período é uma história ficcional, as fontes que a gente tem, conforme eu já falei. Mas a série trabalha muito bem, cara. Assim, essa diferença de perspectiva, para quem não viu, eu acho super válida. E que tá nesse período aí da Alta Idade Média, né, do início ali da Antiguidade Tardia e tal. Haverá muitos temas para futuros podcasts, hein, César? Com certeza. Aqui no mínimo uns 10 temas aí. Nossa, aqui nós passamos ponto de partida, né? Perceberam que nós só ficamos em 2 tópicos do roteiro, né? Mas eu creio que, espero que você que nos assiste tenha ampliado o seu horizonte e percebido assim que a Idade Média não foi uma coisa, algo uniforme, né? Foi mais heterogêneo do que uniforme. Foram citados aqui vários reinos, provavelmente do desconhecimento da maioria. Então, vários reinos com várias culturas, várias cosmovisões. E outro ponto também que não foi falado, os bárbaros, os germânicos, eram mais povos do norte e da parte ocidental. Não falamos da etnia eslava, que é da parte balcânica para lá, que é outra história, é outro traço cultural. Né? Então, assim, e que Roma, esse império grandioso, também é questionado enquanto império, né? É isso mesmo? Sim, além do mais, tem o norte da África, tem a Ásia, tem a Judéia. Isso. Que são, a Pérsia. Lembrando que tem a Pérsia. Então, o que seria o romano? O romano seria uma diversidade de pessoas muito grande, né? Então, se você, por exemplo, nos filmes você só mostra pessoas brancas com usando toga, mas não é isso, né? Então, havia pessoas negras, pessoas mais brancas, mais negras. Então, isso é interessante perceber, né? E havia uma relativa tolerância em Roma, no sentido, porque, como eu falei... Desculpa te cortar aqui, você falou tolerância, a palavra... Era um império, um reino, ou uma civilização, vamos chamar assim? Sim, podemos falar assim. Multicultural. Exato. Exatamente. Não foi vocês que inventaram o multiculturalismo. Eu não podia deixar passar. Multicultural, é verdade. Ou seja,
a mentalidade romana politeísta, ela não segregava religiões, ela integrava religiões, né? Então, assim, as outras religiões não eram ameaças, elas eram um grande caldeirão de culturas, assim. Você do século XX e XXI que se gaba, né? O multiculturalismo. Já vi em Roma. Mas não era multiculturalismo? Sim, era um tipo, né? Vamos dizer assim, não é como hoje. Sim, Não é a sim, noção sim. de hoje, Claro, evidentemente, né? Sim, mas sim. havia... Eu tô- A prática é um tipo. prática. A palavra em si é multicultural, que é multicultura. Então havia multiculturas. Né? Exatamente. Esse termo, Que na verdade o sentido lato do termo é esse mesmo. Sim. Havia gregos, havia persas, havia africanos. Né? É. O próprio Agostinho era africano. Sim, sim. Aí, ó, que legal. De Hipona, né? Agostinho de Hipona. Que é E só o Região fato- da Argélia atual? E só o Tunísia, fato de você Tunísia, mencionar Argélia. que houve, né, tiveram 2 imperadores de origem germânica, Sim. já é o suficiente para você questionar realmente, né, cara, que como já estava miscigenado, mesclado ali, né, a questão. É. Então é isso. Você que nos assiste, agradecemos a sua paciência aí. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas. Não se esqueça de escrever, de compartilhar. Agradeço ao Rodrigo, professor da UFT, que se dispôs do seu tempo. Agradeço ao amigo Matheus Falcão, né, que também deixou esposa chorando para estar aqui. Quanto a você, curta, compartilha. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça. Tchau.